A Rádio Assunção apresenta Saúde em Dia, a sua dose diária de saúde. Produção e direção do médico Arruda Bastos. Programa que aborda os temas mais importantes da medicina, gestão e da saúde. Entrevistas, dicas de saúde e tudo para o seu bem-estar. Participe pelo telefone, Twitter ou Facebook. Não perca Saúde em Dia com Arruda Bastos. Agora viva melhor com Saúde em Dia aqui na Rádio Assunção. Doutora Arruda Bastos. Boa tarde, ouvintes da Rádio Assunção. Iniciamos agora a 22ª edição do programa Saúde em Dia, a sua dose diária de saúde. Meus queridos e minhas queridas ouvintes, talvez você já tenha se perguntado ou perguntado para alguém se existe tratamento ou prevenção para os usuários de droga, ou mesmo procurado por locais para tratamento da dependência de diversas drogas, inclusive para usuários de crack. Você não sabe mais o que fazer com o seu ente querido que está morrendo a conta-gotas? Como podem ser as drogas? Por que uma pessoa começa a usar drogas? Como o indivíduo pode deixar de ser dependente? O que é tolerância? O que são drogas lícitas? E a descriminalização da maconha? Quais as ações preventivas possíveis para se evitar as drogas? Drogas, o que fazer, é o tema de hoje do Saúde em Dia. Saúde em Dia. Entrevista. Hoje o entrevistado será o Dr. Antônio Mourão Cavalcante, médico psiquiatra, antropólogo, professor titular da Faculdade de Medicina da UFC, dentre outras coisas, autor de vários livros. Eu posso citar O Ciúme Patológico, Drogas Esse Barato Que Sai Caro, Casal, Como Viver um Bom Desentendimento. As linhas já estão abertas, é só ligar. 3244-9449. O Facebook também, facebook.com/Arruda Bastos, Twitter, @Arruda Bastos. Pode utilizar o Twitter para fazer as perguntas, fora as perguntas que desde ontem chegam a centenas, que o Dr. Mourão, por mais que possa ficar conosco aqui, não vai dar para responder todas. Dr. Mourão, obrigado pela presença, pela primeira vez no nosso programa Saúde em Dia. Eu é que agradeço, Arruda, e possamos trazer realmente informações que sejam úteis aos ouvintes, à população de um modo geral. Estou às ordens. Boa tarde, Ronald. Ok, boa tarde, doutor Arruda, boa tarde, doutor Mourão, que é meu conhecido há alguns anos. A pertinência do tema, doutor Arruda, no programa de hoje é importante. Nós estamos vivendo um momento de carnaval. Esse momento é um estímulo, é um catalisador para mais ou para menos. Então nós vamos tratar, o senhor, quando lembrou, o doutor Mourão lembrou, e essa oportunidade é ímpar para o programa. Nós estamos vivendo esse período do carnaval, e isso sem dúvida tem a ver com... Eu vou introduzindo aí, nesse carnaval, doutor Mourão, as drogas realmente aumentam o consumo, ou o senhor não vê diferença em termos de droga no período carnavalesco? É provável que aumentem e o consumo aumente das drogas. Agora, a gente pode começar, Arruda, fazendo dois destaques. O primeiro é o seguinte: ainda hoje, a droga mais inquietante, mais perigosa, mais grave, de mais consequências para a pessoa que usa, como para a sociedade, hoje ainda é o álcool, as bebidas alcoólicas. Essa é a primeira observação. E ninguém pode dizer que durante o carnaval isso diminua.
com certeza aumenta. O segundo comentário, reflexão que eu queria fazer é: nem todas as drogas causam efeito semelhante. Existem drogas que acalmam, que deixam o indivíduo apático, digamos em linguagem popular, lesado, tocado pela droga no sentido de pouco ânimo para qualquer tipo de atividade. São as chamadas drogas passivas. Dentre elas, nós temos a maconha. A pessoa diz assim: aí o indivíduo estava maconhado, pulou o muro, subiu o telhado, foi lá para outra casa, pulou o muro, não sei o quê. Não era maconha. Ou então ele era um atleta olímpico, que conseguir fazer isso tudo sobre o efeito da maconha não é possível. A droga maconha, ela deixa o indivíduo na lombra. Isto é, o indivíduo meio deslumbrado, o que as pessoas chamam de bundão, né? O cara fica sem dono. Ninguém usa isso no carnaval, porque o carnaval é a euforia. Então, este é um outro grupo de drogas, são as drogas que excitam. O álcool, ela tem a função, inicialmente, de excitar, e aí a pessoa fica alegre, e depois de deprimir. O álcool, ele faz esses dois trajetos. Mas existem drogas que excitam. Aqui, no Ceará, no Brasil, está sendo muito usada a cocaína. E também a pasta ou a borra da cocaína, que é o crack. Aí, se você quiser, a gente pode falar um pouco mais desse crack. E tem as drogas que desassociam, são as alucinógenas, que provocam no indivíduo delírios e alucinações. O indivíduo começa a ver coisas, a ter sensações e tal. Então, nem todas as drogas têm o mesmo efeito. Bom, doutor Mourão, ontem eu tive acesso a uma pesquisa de um instituto, de uma empresa chamada Expertise, que coloca assim: 57% dos brasileiros apoiam a liberação da maconha para fins medicinais. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito desse tema, da descriminalização da maconha. Qual a sua opinião? Bom, primeiro, o que é que significa isto? Nós temos, são dois termos que a gente tem que conversar, doutor Arruda. Primeiro é o que a gente chama de liberalização. Liberalização significa tornar aquela droga legal. Isto é, poder ser, no caso da maconha, plantada, armazenada, transportada, vendida, consumida. Porque ainda hoje, conforme a lei brasileira, qualquer pessoa que esteja com a droga maconha, ela é passível de processo, ela é passível de responder a processo e a um cometimento ilegal. Isto é a questão da legalização. Por exemplo, existe na nossa sociedade drogas que são legais. Eu me referi ainda há pouco às bebidas alcoólicas. Em qualquer lugar você pode encontrar bebidas sendo vendidas, em supermercados, em lojas, em todo canto. Isso é a legalização. Como existe, por exemplo, para uma outra droga, também muito difundida entre nós, que é o fumo, o tabaco. Então você tem lá numa loja tabacaria. Seria legalizar a maconha, seria colocar a tabacaria e maconharia, um lugar que vende a maconha e seus derivados. Isso seria legalização da droga. Eu sou contrário à legalização. A gente pode argumentar depois. Agora, a descriminalização é deixar de ser um ato criminoso o uso de drogas. Uma pessoa é encontrada com drogas,
ela pode dizer, não, isso aqui é do meu uso pessoal. O que é que fizeram alguns países? Por exemplo, a Espanha. A pessoa é encontrada com a droga, por exemplo, a maconha, ele diz, não, isso é de uso pessoal, é meu. Aí a justiça limitou a quantidade. Você não pode estar com 1 tonelada, ou 10, 15, 20 quilos, 2, 3 quilos, e dizer, não, isso é uso próprio. Não pode. Então tem um limite que significa é do usuário. E o usuário é um adicto, isto é, ele é um doente, caracterizado pela própria classificação internacional das doenças. Então, como é que isso é crime? Né? Para a própria sociedade, isso já é verdadeiro para alguns casos. Por exemplo, um indivíduo que é, usando a expressão popular, que é louco, esquizofrênico, e ele mata alguém em crise daquela doença, ele não é criminoso. Ele é um doente que cometeu a eliminação de alguém, um homicídio. É por isso que ele não vai ser julgado, ele não vai para a cadeia. Ele vai para um hospital especializado, um manicômio. Então, em relação às drogas, descriminalizar a droga significaria não ser mais crime usá-la. Ok, deixa eu lembrar que nós estamos aqui no programa Saúde em Dia, que tem a coordenação e apresentação do Dr. Arruda Bastos. Eu sou o Ronald Machado. Está conosco o Dr. Mourão Cavalcante. Dr. Mourão, os governos estão preocupados com o álcool, mas para menores. Estão policiando bares, restaurantes e tal. Essa proibição deve ser cumprida. E tem que ter, cada estabelecimento é proibido beber bebida para menores. Como aconteceu com o cigarro. É proibido fumar, que portava esse texto nas carteiras de cigarro, que houve até uma queda. Eu lhe pergunto, o que mata, o que é mais prejudicial, é a quantidade, é a qualidade ou a proibição? A proibição também é um componente positivo para que as pessoas procurem mais? A quantidade mata? Ou se você beber pouco, ela não tem problema? Isso é que eu queria o seu comentário. Uma vez numa aula, viu, Arruda? Era um professor francês, o Yves Pellissier. Ele estava fazendo uma exposição crítica à bebida, né? E aí um aluno disse assim, mas professor, a bebida não é dos deuses, os deuses não usam. Ele disse, meu filho, deixe com os deuses, que eles se entendem com a bebida. Mas você, que é um simples mortal, tome cuidado. Mas é verdade que existem algumas pessoas, Ronald, que têm predisposição ao álcool. São pessoas que não podem realmente beber, porque aí eles desencadeiam o processo. É o que, por isso, sabiamente, os AAs, Alcoolistas Anônimos, criaram esse slogan. Evite o primeiro gole. Porque se você tomar o primeiro, vem o segundo, o terceiro, o quarto, e vai que não para. Essas pessoas são adictas. É por isso que eles dizem, eu não estou curado, eu estou em estado de abstinência. E isso também é verdade para as outras drogas. Doutor Mourão, aqui respondendo a dona Maria Lima, que perguntou pela internet, como saber se o filho, ela pergunta o seguinte, como saber se meu filho usa drogas? Essa pergunta é tão inútil quanto ela saber ou não saber. Porque não é um negócio de detector de mentiras. O grande problema da droga é a inversão de projeto de vida. É a mudança radical daquilo que seria um projeto de vida. Então não é usar ou não usar, triscou ou não triscou, não é dessa forma. Existem jovens até que durante um período da juventude, da adolescência, usaram droga de forma recreativa ou de forma irregular e que hoje são pessoas perfeitamente integradas na sociedade. E existem outras que começaram e não voltaram e se acabaram. Isto também aconteceu com o álcool. A dona Maria, né? Ela deve conhecer pessoas que quando eram jovens bebiam.
e que chegou um certo momento, dada a circunstância, agora é pai, agora tem um trabalho, etc. Tal, pararam com a tal da brincadeira. Não é? Então, a droga agora tem um detalhe, por exemplo, em relação ao crack. Qual é? É que ele pega muito ligeiro. Para você ter um alcoolista, rapaz, aquele cara está destruído pela bebida, isto leva a um grande processo. São anos a construção de um alcoolista. Já um adicto do crack é coisa para em 6 meses ou ele deixa ou ele se acaba. Então é mais rápido. Isso tem até a ver com esse tempo que nós vivemos da pressa, da pós-modernidade. Bom, o seu Edilson Gomes, ele pergunta o seguinte: o filho dele é um usuário de droga. O que ele deve fazer e o que ele não deve, o que ele deve fazer ou não com relação a esse filho? Eu tinha um professor que era com certeza uma das maiores autoridades no mundo em drogas. A grande dificuldade dos pais, ele dizia, e eu concordo, e em homenagem a ele eu estou citando, ele dizia: il faut parler vrai. Você tem que falar verdade com seus filhos, olho no olho. Essa é a coisa mais convincente em educação. Não é o esparro, não é a briga, é o autenticamente olho no olho. Meu filho, vamos ter uma conversa de pai para filho. E abra o seu coração. Estou preocupado com você. Você era um garoto legal, não sei o quê. O que está acontecendo? O que foi que houve? Que estrada foi essa que você tomou? Por que é que está desse jeito? O que está faltando? O que está acontecendo? Eu estou preocupado com você. Se eu não souber lhe ajudar, vamos buscar quem possa nos ajudar, quem possa nos orientar. Agora, nisso tudo o que mais funciona é o exemplo. Para eu ser pai assim, eu preciso, com a minha conduta, e aí, Arruda, eu tive vontade de chamar a Rudinha, porque sempre lhe chamei, porque é uma pessoa muito carinhosa, uma pessoa que eu prezo muito. A questão das drogas é uma questão que remete à própria existência da dinâmica humana. Então, hoje em dia, era isso que eu queria falar, hoje em dia existem as famílias químicas. Como é que é família química? O pai, quando ele está contrariado ou preocupado, tem algum problema, ele enche a cara. Ele bebe até cair. A mãe, quando está preocupada, muito ansiosa, ela toma um diazepam, ela toma um tranquilizante para aguentar a barra dos filhos ou do marido. E os filhos, dentro dessa ótica química, vai também buscar uma solução química. Aí ele entra nas drogas. Aí os pais olham assim perplexos e dizem: não sei quem foi que esse menino puxou. Ora, olhe-se no espelho. Olhe-se no espelho. Agora, cada geração escolhe sua droga. Aqui uma pergunta de um outro ouvinte, doutor Mourão. Ele disse assim: quais os principais fatores que levam o adolescente a usar drogas? Existem fatores assim predominantes ou não? Existem. Existem muitos estudos sobre isso. Um dos fatores é inerente, por isso aqui é sobretudo na juventude, é a curiosidade. Fala-se tanto em droga e crack, eu vou experimentar. O jovem tem muito disso, a ousadia. Então, quando você alerta, rapaz, você toma cuidado, sei o que ele diz, deixa comigo, eu me garanto, né? Eu me garanto. Quando ele quebra a cara, vacilei, né? Mas só que às vezes o vacilo é muito pesado e às vezes não tem retorno. Então, a curiosidade, outro elemento fundamental é a questão do grupo social, o tal dos amigos. Mas ninguém pode, como o pai está dizendo, foram os amigos dele que. Só que para os outros, o amigo dele que é teu filho. Então,
Eu hoje fico muito triste porque não tem nada para a juventude. Nós estamos aí à beira de um carnaval, não é? O que tem para ser oferecido aos jovens? Bebida, droga, desdobramento. Eu gostaria que não entendesse isso como o discurso de um velho, tá entendendo? Mas como um discurso de evidência. Ah, mas carnaval é isso. Não necessariamente. Vocês já viram a alegria de uma criança? Um meninozinho assim, de 3, 4 anos, ele brincando o carnaval? A sua Letícia, né? A Letícia está toda fantasiada já. Tá, uma alegria doida e tal. Ela não bebeu uma gota de álcool, né? Nenhuma dessas crianças. Eles ficam na esquina da rua, balançando, brincando, gritando. Não tem álcool, não tem drogas. Então, o carnaval poderia ser uma coisa assim. Por que tem que ter a droga? Uma outra Viu, Rony? Só aqui para responder. Tem um ouvinte que quer saber como separar o filho das más companhias. Existe uma fórmula para isso, doutor Mourão? É difícil, porque o que pode ser feito é uma alternativa. Você não pode proibir, porque o jovem ele não aceita a proibição no sentido direto, medir forças com. Então, o que acontece, o que pode acontecer é de nós criarmos. Por exemplo, se nós, no nosso condomínio, que é tão grande, que tem tantas famílias, por que nós pais não organizamos uma festa com os nossos filhos no condomínio? Por que nós não organizamos um bloco? Eu acho que nós pais estamos muito omissos e muitas vezes a gente joga para a escola. A gente paga e acha que a escola vai resolver. O grande lance das drogas se passa ao nível da família. Ok, nós estamos apresentando o programa Saúde em Dia, que tem a direção e coordenação do Dr. Arruda Bastos. Eu sou Ronald Machado, jornalista, está conosco o Dr. Mourão Cavalcante. Doutor Mourão, o senhor falou na bebida e falou na criancinha que está lá e tal. Mas culturalmente, nós somos afeitos à bebida, aos brindes. Vamos brindar isso, vamos brindar. E tem que ter a bebida. Porque um amigo meu já dizia, sem bebida não há diálogo. Pois bem, e como é que se pode conter esses momentos da vida em que você vai brindar com um copo d'água, um do lado do outro? Isso não é uma maneira, vamos dizer, de se enganar a si próprio? Olha, Ronald, a gente fala, ao falar de droga, fala muito de violência também. Estou falando da bebida. Não é? Eu estou falando da bebida que gera a violência. Então, eu estou lá na ponta já. Se nós pegarmos as estatísticas, elas mostram que os grandes acidentes, a grande violência é fim de semana, grandes feriados, não é isso? Férias e tal. Isto é, o ser humano foi treinado a viver no mundo do trabalho. Aí, quando não tem trabalho, ele não sabe o que fazer. E não sabendo o que fazer, ele vai beber. O Vinícius de Moraes, porque os poetas, eles se antecipam aos humanos. Ele dizia, porque hoje é sábado e amanhã é domingo, os bares estão cheios de homens vazios. Idiotas. De homens vazios. Ele não chamava de idiota, não. Ele era polido. Todo poeta é polido, não é? Então, porque hoje é sábado e amanhã é domingo, isto é, nós não sabemos lidar com o ócio, com o tempo livre. Aí a gente acha que o tempo livre é o tempo da cachaça, é o tempo da agressão, é o tempo da violência. Não. É o relaxamento também. Pois mas eu vou relaxar. Existem muitas atividades que podem relaxar o ser humano. Uma atividade física, um racha, uma pelada, né? uma corrida, uma música. E a história do brinde? O brinde pode ser levantado, pode, mas não precisa ser com bebida alcoólica. Pode ser um brinde levantado. Por exemplo, água tônica, gelo e limão fica direitinho uma dose de uísque. É só você acreditar. Doutor Mourão, o programa está chegando quase ao fim. Eu queria que o senhor falasse para aqueles nossos ouvintes
que são usuários, dependentes, e para as famílias, quais seriam algumas orientações para auxiliar o usuário a parar de usar drogas? Existe uma orientação que o senhor pudesse dar? Procurar tratamento, aqueles que estão em dúvida, procurar a família, procurar os amigos. Qual seria a orientação para aquele usuário que está escutando o nosso programa? Olha, Arruda, o olhar da psiquiatria é um olhar médico. Então você diz assim, o que a gente pode fazer com aquele cara que está com a tosse, que está não sei o que? Diz, vamos fazer uma boa anamnese. Isto é, vamos fazer uma boa história. Né? Tem febre, está perdendo peso, não sei o que, não é? Então, quando a gente diz assim, aquele jovem parece que ele está usando drogas, como é que ele anda na escola? Ele continua frequentando a escola? Como é o desempenho dele na escola? Quais são os colegas? Quais são os ambientes que ele frequenta? Como é que está o relacionamento dele ao nível familiar? Como é que estão os projetos de vida dele, a vontade de viver, de empreender? Essas são perguntas que têm mais a ver com as drogas do que ficar olhando a bolsa do menino, cheirando a boca dele, ou botando policial para seguir não sei o quê. Isto é, eu gosto muito daquele slogan que diz assim, cuide do seu filho antes que um traficante o adote. Você vê, doutor Mourão, tem outro ouvinte que perguntou aqui, revistar o quarto do filho atrás de drogas é invasão de privacidade? Eu acho que a gente tinha que perguntar a esse pai se ele tem esse direito. E eu acho que ele não tem. Agora, se ele conhece bem o filho, ele sabe o que é que pode encontrar no quarto do filho. Uma outra pergunta aqui de uma senhora. Nós não estamos precisando de pais policiais. Nós estamos precisando de pais amorosos. Quando um outro ouvinte pergunta, Tom Mourão, para encerrar, onde procurar ajuda? Aí é que, como a gente diz, o porco dá um nó no rabo, né? Porque geralmente, lamentavelmente, o poder público, federal, estadual e municipal, pensa que trabalhar essa questão das drogas é arranjar lugar para depositar usuários de drogas. Lamentavelmente, esta tem sido a concepção, por exemplo, do governo aqui, municipal e estadual. Vamos arranjar não sei quantos mil leitos para não sei o quê. Para fazer o quê? Qual é a proposta terapêutica? Qual é o modelo terapêutico? E curar de quê? Está entendendo? Então, eu acho, e eu estou baseado em trabalhos mundialmente reconhecidos, aceitos, que o grande trabalho que nós temos que fazer é na prevenção às drogas. Isto, por exemplo, que a gente fez aqui no seu programa, rapidamente, foi um trabalho de prevenção às drogas. Prevenire vem do latim pré, antes, venire é chegar. Chegar antes que as drogas tomem de conta. Então, esse é o trabalho mais importante, a prevenção. Mas prevenção não é botar ex-drogado para falar, não. Sabe por quê? Na cabeça do jovem funciona assim, ora porra, esse cara mergulhou e voltou, eu também posso. Não esqueçamos a onipotência do jovem. Bom, agradecendo o doutor Mourão, ele vai voltar outras vezes no nosso programa. Fiquem agora com Fernando Maia Louro, Maitino Holanda, um dos mais acreditados programas do Rádio Cearense. Logo depois, Igor Loyola com o Forrozão da Assunção. Fiquem com Deus, obrigado pela audiência e tudo pela saúde do nosso Brasil! A Rádio Assunção apresentou Saúde em Dia. A sua dose diária de saúde. Produção e direção do médico Arruda Bastos. Programa que aborda os temas mais importantes da medicina, gestão e da saúde. Entrevistas, dicas de saúde e tudo para o seu bem-estar. Saúde em Dia com Arruda Bastos. Agora viva melhor com Saúde em Dia aqui na Rádio Assunção.